Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da Oncogeriatria Brasil Convida. Eu sou Ludmila Koch, médica oncologista e cofundadora da Oncogeriatria Brasil de Ensino. A Oncogeriatria Brasil é uma empresa de ensino focada na educação para o envelhecimento e se dedica na disseminação de informações sobre as particularidades do câncer no envelhecimento. Acreditamos no poder da educação para proporcionar melhores desfechos no tratamento oncológico dessa população. E, para se manter atualizado no que se refere à oncogeriatria, não se esqueça de se inscrever no nosso site e em todas as nossas mídias digitais. No episódio de hoje falaremos sobre vida em movimento, entre sentenças e passos. Apresento os meus convidados de hoje: Poliana, médica geriatra e cofundadora da Oncogeriatria Brasil, e a nossa convidada muito especial, Laís Rogéria Alves Barbosa de Freitas, desembargadora, aposentada, autodidata em desenhos e ilustrações, coautora da obra Jurisperita e o Feminino no Direito, mobigrafista, pós-graduada em Criminologia, Antroposofia, MBA em Longevidade, que ela fez junto com a Poliana, cursando Neurociências e Influência Digital, além de moda. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, Laís, por aceitar o nosso precioso convite. Eu é que agradeço e me sinto muito orgulhosa de ter recebido esse convite, revendo, né, particularmente a doutora colega, conhecendo agora também a doutora Ludmila, e receber um convite para falar um pouco sobre a minha história e, principalmente, dizer um pouco da minha vida, tanto profissional quanto da vida em função da doença e dos esportes que pratico. Muito obrigada. Para quem está assistindo, né, a gente pode ver ali atrás da Laís várias medalhas, então será um prazer aqui para a gente ter esse bate-papo e entender um pouco mais sobre a sua vida. Os pacientes que passaram pela experiência do câncer enfrentam uma série de desafios físicos, emocionais, sociais e financeiros durante e até mesmo após o tratamento. Embora superar o câncer seja bastante significativo, o período pós-tratamento traz questões complexas que podem interferir em todas as dimensões das vidas desses pacientes, impactando nas atividades, nas relações interpessoais, desafios financeiros, como retorno à atividade profissional, desafios na rotina e na qualidade de vida, como até mesmo redefinição de prioridades, necessidade de novos hábitos. A importância do suporte multidisciplinar pós-tratamento é fundamental no auxílio a esses desafios. Laís, é uma honra, né, para mim estar te recebendo aqui. Eu que sei um pouco da sua história, né, que compartilhei com você aí os nossos meses de formação em longevidade na Fundação Getúlio Vargas, enfim. Mas eu queria que as pessoas que estão nos ouvindo ou vendo pudessem conhecer um pouco mais da Laís, né? Quem é a Laís e quais foram os maiores desafios da Laís durante a vida, sendo mulher, sendo negra, né, num país onde a gente ainda tem muitos desafios no que se diz a igualdade, tanto de gênero quanto racial. Então eu queria que você contasse um pouquinho para a gente da sua história, que eu já conheço, que eu já admiro muito, mas que eu queria que as pessoas pudessem te ouvir. Obrigada, colega. Realmente, a minha história tem uma porção de nuances. Eu sou natural de Pelotas, interior aqui do Rio Grande do Sul, estou falando no caso de Porto Alegre, e sou filha de um sapateiro e de uma dona de casa, ambos com até o 3º ano primário, mas que viam no estudo a única válvula possível de nos elevar a algo que eles consideravam importante, a dignidade do trabalho. Então, nós somos 2 irmãos, e eles lutaram para que a gente tivesse estudo. E assim eu tirei a faculdade de Direito em Pelotas, na UFPEL, com dificuldade muita, né, dá para imaginar, e fiz um concurso fui advogada primeiro, poucos anos, e depois fiz um concurso para pretora, que era um juiz auxiliar, um juiz meio provisório, de 2 anos, que tinha antigamente aqui pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Passei, e fui destacada para Não Me Toque, que é uma cidade que depois foi até alvo de reportagem, de plebiscito, no Fantástico por causa do nome.
Cheguei lá bem no auge que estava essa situação. Não me toque, fui muito feliz nessa minha primeira comarca. E é inclusive em função dessa primeira comarca que surgiu o livro, né, do Jurisperita, aqui pela URGS, que eram reuniões que se faziam, debates, se falando sobre a missão de quem estudava direito em diferentes atividades. E eu trouxe dentro da palestra essa história de quando eu notei da diferença de eu ser negra, que eu não tinha notado até então dentro da magistratura que isso pudesse fazer a diferença. E que foi no início da magistratura, como pretora na comarca de Não Me Toque, que era formada predominantemente por holandeses, italianos e alemães, que chegou uma pessoa com uma criança muito pequena, negros, para falarem com a juíza, pela manhã, logo cedo, porque tinham ouvido falar que havia uma juíza negra. E essa pessoa queria ter a confirmação, porque só com essa confirmação, essa pessoa veria razão de continuar com aquela criança na sua convivência, que era a neta. Ele estava vindo entregar ao senhor, estava vindo entregar a neta ao juizado de menores, porque não havia condições de sobrevivência. E quando soube da chegada de uma juíza negra, ele disse, há juízes negros? Então é uma possibilidade. E ele foi falar no meu gabinete, ele era cego. E ele perguntou para a menininha, é verdade? E ela disse, extasiados. Então, isso aí me deu a noção de que eu começaria a fazer uma diferença na magistratura também, não só na faculdade, mas na magistratura. E, inclusive, essa história encabeça o livro do Jurisperita, que fez até os alunos todos, eu vi boa parte da plateia, chorando quando dessa palestra. Foi aí que começou. E depois seguem muitas histórias. Que lindo, Laís. Acho que é tão importante, né, a gente poder ouvir esse relato e como é importante para as pessoas se sentirem representadas, né? Porque, na verdade, foi isso que aconteceu, né? Foi uma família que precisava de auxílio, não se sentia representada de outra forma e se sentiu representada na sua figura, né? Como isso marca, né, a gente. Marca. Muito, muito. E como foi equilibrar, né, ao longo da vida, esse rigor da profissão com os outros aspectos, né, da vida pessoal, acadêmica, enfim? Não foi fácil. Não só, eu fui a primeira juíza negra do Rio Grande do Sul, fui a primeira juíza mulher de várias cidades, várias comarcas pelas quais passei, né, de um estado que na época já era bastante machista, ainda era bastante machista, então havia uma certa dificuldade nesses aspectos. Para a época, eu também tinha pouca idade, eu entrei na magistratura, na pretoria, com 26 anos, né, e como juíza de direito aos 27, 28 anos, então eu era muito jovem para a época, não para hoje, mas para a época era. Então havia toda uma série de coisas que eu precisava demonstrar firmeza, elas esperavam isso, mas ao mesmo tempo eu tinha que demonstrar uma certa doçura de conhecimento do ser humano. E eu costumava já naquela época dizer que eu não era juíza de gabinete, que eu era juíza de serviços nos locais, não em todos, evidentemente, mas havia um equilíbrio entre a vida profissional e a vida social, porque assim eu conheceria a comunidade para a qual eu estava destacada. Eu trabalhei em muitas cidades, além das cidades em que morei como juíza, as comarcas que me foram destinadas para exercer substituição. E eu fui juíza de todas as áreas, área de família, eleitoral, fiz todos os tipos de eleição, e também fui juíza criminal por muito tempo, entrando em presídio. 11 anos fui juíza de menores, então não houve área que eu não tivesse atuado dentro da magistratura. Então, essa visão, essa ligação com a sociedade, cada sociedade, embora sendo do mesmo estado, apresentava nuances diferentes até no palavreado. Tinha palavras que eles não me entendiam ou eu não os entendia. Então, era um aprendizado dos dois lados, tinha que aprender mesmo. E então não podia ser só de gabinete, tinha que ir à missa no domingo, ir ao culto na igreja protestante também no domingo, para o equilíbrio social, em termos religiosos, ir a alguns eventos, inaugurações de escola, inaugurações de pontes, inaugurações de uma coisa e outra, as crianças verem o magistrado também, para não verem só o magistrado como punição,
que poderia ser associado, particularmente naqueles anos. Então, era preciso haver um equilíbrio. Claro que não como o de hoje. Hoje é permitido mais coisas, mas naquela época a gente tinha esse equilíbrio e nessa medida. Tinha que ter um bom senso muito grande. Mudando um pouco aí, então, de capítulo depois, né, dessa história tão bonita e tão brilhante, a gente tem aí, né, você como também uma sobrevivente aí do câncer. E aí eu gostaria de saber também como que, né, o câncer acabou tendo uma influência e mudou aí alguma coisa na sua perspectiva, né, de vida e de trabalho. Eu já estava aposentada, eu me aposentei aos 33 anos de trabalho, me aposentei com uma finalidade bem diferenciada. Eu me aposentei para poder continuar fazendo corrida de rua. Eu tinha começado a fazer corrida de rua depois dos 50 anos de idade. Mas era difícil trabalhar toda noite, fazer-se plantões, julgar processos, sair a correr pelas ruas, num evento, voltar e seguir julgando. Então era muito cansativo. Quando eu vi que chegou o tempo da minha aposentadoria, eu pensei, vou dar vez agora às vozes mais jovens, vou deixar o pessoal mais jovem entrar e distribuir justiça. E eu poderei me dedicar ao pilates, à corrida de rua, essas coisas que eu também estava gostando. O marido é maratonista. Então, eu estava gostando muito de fazer isso. E estava havendo uma certa dificuldade de conciliar, até também porque nem todas as pessoas me viam na época como um bom exemplo de uma magistrada andar correndo pelas ruas. Havia também isso, e tenho que dizer, como mulher. Aos homens não tanto, mas para uma mulher me era às vezes criticado. Até colegas me diziam, olha, comentaram que você anda correndo pelas ruas. Parecia uma coisa deslocada. Não era, era uma pessoa que usava uma calça comprida para correr, e uma enorme de uma camiseta. Mas mesmo assim, chamava a atenção de cada juíza. Então eu resolvi, quando chegou o tempo, unir a todas essas possibilidades da vida. Já tinha trabalhado uma vida inteira, conhecia muita coisa. E agora pretendia correr. E aí, pouco tempo depois de eu ter me aposentado, surge o problema do câncer. 2021, final de 2021, e comecei a me sentir estranha, vai ao médico, vai a outro, faz um exame, não dá nada, vai no outro, até que surgiu. E eu levei um impacto muito grande, porque eu tinha uma vida muito saudável. Não fumo, não bebo, comia vegetais, frutas, e na minha família, que era longeva, ninguém tinha câncer, nem o pai nem a mãe. Então, eu achava quase impossível. Mas aconteceu para mim, o câncer. E eu levei, evidentemente, o choque. Mas o choque foi complementado por uma outra situação. Eu cheguei da médica com esse resultado, família diretamente ligada, muito abalada, que eu estava com câncer. E eu encontro nos e-mails um e-mail da PUC aqui de Porto Alegre com o curso de pós-graduação em influência digital. E eu, antes de sair para começar os exames e trabalhos para a quimioterapia, eu resolvi me inscrever. Eu fiquei pensando, bom, se eu morrer, pelo menos morro estudando. Olha a ideia, né, que passa pela cabeça da vivente. Então, eu me escrevi em influência digital, pós-graduação em influência digital, e fiquei um pouco animada, e assustada, apavorada, né, porque falava em quimioterapia, e radioterapia, e o sofrimento do câncer que eu já estava tendo, e hemorragias e tudo, né, e eu tirando uma pós-graduação. E eu, depois, com o tratamento e com um catéter aqui no braço, é evidente que eu não conseguia dormir. Então, eu aproveitava para estudar. Eu passava as noites inteirinhas estudando, né, na pós-graduação da PUC local, pós-graduação digital. E eu fiz essa PUC, né, e tirei nota 10 ao final, só não terminei o TCC até agora, mas o restante eu tirei nota 10. E eu consegui. E aí estava tirando, como é que eu virei colega ali da doutora? Eu estava tirando essa pós-graduação e veio mais um e-mail da Fundação Getúlio Vargas, que eu conhecia de nome, achava assim, o máximo, a Fundação Getúlio Vargas, gente cá do Rio Grande do Sul, meu Deus do céu, e vinha com um curso sobre longevidade. Eu falo para o meu marido, que andava assustado, apavorado, com tantos problemas diferenciados naquele momento. Eu falo para ele, olha, veio um curso, fala em longevidade, eu vou tirar. Ele disse, mas tu tá sofrida, tu tá com esse catéter, tu não dorme, por isso mesmo eu não durmo. Dá para juntar mais esse, se te faz feliz. Ele é carioca. Se te faz feliz, eu digo, eu acho que sim.
E aí iniciei, fui colega, muitas vezes assisti às aulas da Fundação Getúlio Vargas, amparada em travesseiros. Sou muito grata ao carinho que tiveram comigo, porque às vezes eu era obrigada, de tanto problema de saúde, eu assistia. E assim eu fui tirando cursos e me formando. Quando eu parei, que eu fiquei recuperada do câncer, que agora eu estou com os problemas das sequelas, eu estou sofrendo muito, fazendo muita cirurgia das sequelas do tratamento, mas o câncer eu estou bem. Quando parou o câncer, eu continuei estudando, porque eu achei tão maravilhoso estudar coisas diferentes, não é do direito, vocês vejam que criminologia eu tirei lá quando era juíza. Eu resolvi, virei antropóloga. Hoje tiro moda, comportamento, cultura, tendência, tudo que vem nessa área eu tiro, porque eu resolvi sair da caixa. Eu quero uma caixa maior, eu quero saber mais coisas. Eu me vi curiosa, porque eu andei muito pertinho da morte. Muito pertinho da morte com sofrimento, né, que vocês bem sabem, né? Então eu resolvi, assim, deixar aflorar aquela curiosidade, que até o magistrado é um pouco mais severo, deixar sair um pouco a minha formalidade, me abrir, conviver com outras pessoas de outros estados e até países, foi o caso que se pôde conviver na pós-graduação de Antropologia Cultural que eu tirei pela PUC do Paraná. E assim eu estou estudando até hoje, e fazendo coisas diferentes, correndo por aí, eu continuo fazendo caminhadas virtuais, eu faço bastante coisa. O lifelong learning que a gente fala tanto hoje acabou surgindo na sua vida como uma maneira de enfrentar o câncer, né? Sim, ele veio como uma ferramenta de enfrentamento, né? Sim. E foi o que me ajudou, foi manter essa cabeça ocupada com essas ideias, esses projetos, foi o que me ajudou, porque era muito sofrido, extremamente sofrido, muito sofrido, fisicamente e emocionalmente. E durante essa parte do tratamento, você conseguiu ter aí alguma atividade física ou estava muito fadigada e não conseguiu aí fazer as corridas ou alguma outra atividade durante essa fase? Nós temos nessa fase do tratamento a pandemia. Então, o pouco que eu mantinha contato com as pessoas teve que haver um isolamento total. Inclusive, o hospital no qual eu fazia determinou que o tratamento fosse abreviado para que eu viesse para casa, porque não havia mais condições de manter outros pacientes no hospital, em função de dedicação quase que exclusiva no auge da pandemia, aqui também no Rio Grande do Sul. Então, eu fiquei completamente isolada. Não vinha ninguém me visitar, e nem eu podia sair para lugar nenhum. E o que eu resolvi fazer? Resolvi, embora ainda meio claudicante, pois eu estava no auge do tratamento da quimioterapia, da braquiterapia, estava fazendo braquiterapia, fazer caminhadas aqui pela orla do Guaíba, sozinha. O meu marido queria ir junto, eu dizia, não, eu preciso reaprender a andar, a ter reflexos de saber para onde eu estou indo e eu preciso me testar, ver como é que eu ando. Então, eu saía, tomava os remédios todos, saía cheia de dores daqui e dali e saía caminhando. Caí várias vezes, porque eu não tinha mais, né, o corpo bom como antes eu tinha, que eu fazia pilates e tudo. Então, eu caí várias vezes, fui ajudada por muita gente me apoiou. E uma amiguinha, eu vou dizer amiguinha porque é bem mais jovem, viu a situação e disse assim, Laís, passarei na tua casa. Vou caminhar a uma distância muito grande de ti, mas irei junto contigo. Caso tu caias, pelo menos eu estou ali para te ajudar. E passamos a fazer grandes caminhadas. A filmagens disso, a fotos disso aí, foram coisas maravilhosas. Porque eu com câncer e a pandemia, tudo junto. Só nós as duas na rua. E nós começamos a descobrir, por isso que vocês estão vendo medalhas ao fundo ali, muitas medalhas ao fundo. Nós descobrimos 2 plataformas internacionais que a gente se inscrevia, e fazia a quilometragem controlada por um aplicativo junto ao celular, completada aquela quilometragem, às vezes era 2.000 quilômetros, sei lá, caminhando vários dias, a gente recebia pelo correio a medalha. E as medalhas eram lindas, lindas, lindas. Então, eu tenho mais ali, eu acho que umas 100 e poucas medalhas só de caminhadas virtuais ao longo do câncer, depois de estar com câncer e com as sequelas do câncer. Então, essa amiga me ajudou e depois eu continuei fazendo sozinha. Então, são essas medalhas de caminhada. As outras que estão nas paredes, que vocês não estão vendo bem, porque são as paredes todas à volta, são mais de 600 medalhas de corrida. Aí é corrida mesmo, sabe? Tanto do casal como muitas, só eu mesmo fiz corridas femininas principalmente. E ali são corridas minhas de caminhadas. E foi um tempo que me ocupou mais ainda a mente. Então, eu consegui fazer um certo esporte de caminhada, o que eu mantenho até hoje.
A gente gravou há pouco, inclusive, um episódio com um educador físico, né, falando da importância da atividade física na verdade, durante a vida toda, mas com foco no tratamento, quanto isso melhora, né, o enfrentamento ao tratamento, alguns trabalhos mostrando até aumento de sobrevida, né? Como foi para você conseguir manter a atividade física nesse período, Laís? Eu tive que parar com o Pilates, que era a minha grande adoração. Eu fiz 14 anos de Pilates e eu gostava demais. Eu tive que parar. A academia também tive que parar, não havia condições. Então só me sobrou, no início, o trotezito da caminhada, porque o meu câncer é ginecológico, pela região, então não podia forçar muito, só o trotezito. E depois, evidentemente, pelo número de remédios, tratamentos, eu fui ficando mais enfraquecida, nem o trotezito. Sobrou minha caminhada leve, devagar. Foi quando eu criei o perfil até no Instagram, né, para servir de ajuda para mim mesmo, conversar com as pessoas e mostrar que mesmo com câncer dá para fazer alguma coisa. Leve, vai diminuindo, mas dá para fazer alguma coisinha sempre que for possível. Então foi assim. Mas agora, por exemplo, eu tinha voltado ao Pilates, até andei correndo novamente, pouquinho, mas participei de corrida agora. Só que tive que fazer uma cirurgia de emergência, ainda em função das sequelas do tratamento do câncer. Então, de novo, parei agora, estou em repouso, mas o médico já disse que eu poderei voltar. Ah, que então, bom. Então, assim, ajuda barbaramente. Me diz uma coisa, Laís, o Sinta Seu Caminho surgiu nessa época, então? Sim. O Sinta Seu Caminho. Seu Caminho. Sim, o Sinta Seu Caminho é um perfil no Instagram, né, que eu criei para poder conversar com as pessoas. Como eu estava como digital influencer, fazendo faculdade, pós-graduação, eu pensei, eu preciso me comunicar. Mas eu não quero me comunicar com tantos perfis que já existem, já exercem essa missão, de falarem sobre o câncer, sobre o tratamento diretamente, sobre isso. Eu quero falar de outra forma. E aí eu pensei, eu posso falar com o que eu faço, que é caminhar e fotografar. Como eu fotografava muito com o celular, né, e já tinha até vencido uns concursos internacionais com fotos de celular, eu pensei, eu não gosto de caminhar, eu não gostava, não gosto ainda muito não. E eu pensei, há muitas pessoas que não gostam, não veem valor na caminhada, ela é tão importante. Então eu posso fazer isso, ensinar as pessoas a fotografarem com o celular, a olharem os lugares onde andam, perto de casa, não precisa ser Paris, não precisa ser Nova York, pode ser na esquina da própria casa, no jardim do condomínio, e fotografarem e caminharem. E foi isso que eu fiz, por isso surgiu o Sinta o Seu Caminho, que me orgulha muito, porque eu tenho pessoas que eu nunca vi na vida, mas que andam longe, fotografam onde andam e botam assim, estou sentindo o meu caminho. Eu acho isso lindo. Não, e foi muito legal, né? Porque assim, não é só o fotografar, né? Mas é poder ver beleza, é poder ver sentido, é poder enxergar coisas que às vezes são corriqueiras, a gente não para prestar atenção, mas quando a gente olha, né, assim, aquilo nos toca de alguma forma. Eu recomendo, né, que as pessoas olhem esse perfil, que vejam o Sinta o Seu Caminho. Eu mesma já tirei foto e mandei para você, né? Oi. Nossa, assim, é realmente, né, muito inspirador, e a gente estava conversando anteriormente com o educador físico e ele disse isso, né, que a gente deve usar a nossa história para inspirar as pessoas a fazer aí atividade física, e nada mais poético e mais bonito que o nome que você deu aí para esse perfil. A gente está chegando aqui perto do fim. E assim, você realmente, né, desafiou aí, desde quando nasceu, são desafios aí que você encarou, sim, né, brilhantemente. Sim. E agora, né, desafiando aí tantos preconceitos, e ainda a gente está falando um pouco também sobre etarismo, né, sobre esse preconceito aí que a gente tem com a idade, e a gente vê que você realmente, né, a idade não tem limite, né? Então, é muito inspirador realmente a sua história. E pensando assim no futuro, né? Depois que você percebe aí que esse ambiente está estreito, né, em tantos caminhos, e sempre está querendo aprender um pouco mais, né, com tanta sabedoria, quais seriam aí os seus próximos, né, desafios aí pessoais, para nos inspirar um pouco mais? Essa semana eu fiz 69 anos. Então, meu próximo desafio é chegar aos 70 com razoável saúde, né? E 69 anos no dia 20 de novembro.
E amanhã eu estou convidada pela Associação de Magistrados do Brasil a participar da caminhada aqui em Porto Alegre, a Caminhada Negra. Então, nós vamos fazer uma caminhada pelos locais que lembram a escravatura, lembram pontos importantes da história negra em Porto Alegre, de certa forma no Rio Grande do Sul. Nós faremos uma caminhada e eu fui convidada por ser a primeira juíza negra do Rio Grande do Sul. Então, sou sempre envolvida em mais algumas coisas. Mas o meu próximo projeto agora, também, além de manter esses perfis todos que eu tenho no Instagram e até no TikTok também já tem perfil. Mas além de manter isso tudo e continuar estudando, eu tenho TCCs para fazer, né? Tem TCC de moda ainda também para fazer. Além de fazer isso tudo, eu estou pensando já em escrever um livro. Escrever agora um livro sobre o que eu vi da enchente. Afinal, nós passamos também pela enchente, agora em maio, né, aqui em Porto Alegre. Eu não fui atingida diretamente pela enchente, evidente, moro num local um pouco mais alto, mas eu fui atingida indiretamente. Porque foi fantástico, não tem como não ter sido atingido de alguma forma. Pela tristeza, pela angústia, né? Eu tive que ir para um hotel, porque aqui ficou sem luz, sem água, e o hotel era justamente o local onde chegavam as pessoas conduzidas, inclusive, do interior do estado. Então, eu acompanhei tudo, os helicópteros, eu vi isso tudo. E, particularmente, tive meu marido, na época, internado, gravemente enfermo no hospital, que foi inundado e teve que ser retirado numa operação do Exército. Então, a gente viveu pelo sofrimento também dos outros, pelo sofrimento da gente, pela tristeza de ver uma cidade inundada e que está sendo reconstruída aos poucos, ver a ação dos voluntários, que é inesquecível isso. Isso é inesquecível, é humanitário, é uma coisa importantíssima de sempre se enaltecer. Então, um dos meus projetos ainda é escrever sobre isso. Mostrar também algumas fotos. É fantástico, né? Quando você estava falando da corrida, né, e do preconceito, né, da mulher, qual o problema da mulher correr, né, isso me chamou muita atenção, assim, né, e como é importante a gente, enquanto mulher, a Oncogeriatria Brasil é uma empresa feita por mulheres, né, nós somos todas mulheres, como é importante para a gente esse exemplo de posicionamento, né, assim, do tipo, eu vou continuar, eu vou fazer, por que os homens podem fazer e eu não, né? E a gente na nossa vida, de uma forma geral, passa por essa coisa do descrédito única e exclusivamente porque você é mulher, né? Muitas vezes a gente vivencia isso no dia a dia, mesmo na profissão, muitas vezes, né? De colegas, de pacientes, de familiares, às vezes darem um descrédito por conta de ser mulher. E aí a gente ouve uma história de uma mulher incrível, né, que vence desafios dia a dia, né, e inclusive agora sendo idosa, né, soma aí o desafio de ser mulher negra e o desafio do etarismo, que a gente sabe que ele acontece, né, e a gente te vê com esse olhar tão lindo voltado para o outro também, né, de fazer algo ao outro, de escrever sobre algo que atingiu a toda a comunidade, né, assim, isso é de fato, como a Ludmila disse, inspirador para todos nós. Tendo vencido uma doença que é estigmatizante, né, como o câncer, então assim, uma série de desafios que faz com que a gente tenha que enfrentar uma série de preconceitos e de estigmas, e ainda assim estou aqui e vou seguir, né? E vou usar isso para transformar a minha vida e a vida daqueles, né, ao meu redor. Então, é inspirador demais te ouvir sempre. Eu acho que eu fui muito feliz em escolher o nome, né, desse podcast, que é Vida em Movimento, né? Entre sentenças e passos. E, enfim, eu gostaria muito de agradecer você, Laís, e se você puder deixar aí uma mensagem final para os nossos ouvintes e repetir aí onde a gente pode te encontrar nos seus canais. Tá certo. Eu cumprimento vocês pela ideia desse podcast. Inclusive, esse título eu comentei ainda hoje, que eu fiquei tão emocionada com ele, Sentenças e Passos, né? Achei bonito demais, até muito adequado à minha própria história. Afinal, foram tantas sentenças e tantos passos, né? Já equivalem hoje a quilômetros. E justamente nesse paradigma é a luta. Eu amanhã pretendo participar dessa caminhada pela consciência
negra. Nós estamos em 2024 e ainda temos que participar de caminhada em prol disso. Por quê? Porque o preconceito racial existe. Porque são apenas 8 inscritos para a caminhada de amanhã numa capital do tamanho de Porto Alegre. Então isso é chocante. Deveria estar uma multidão caminhando. E nós só conseguimos, embora colocando no WhatsApp, embora conclamando, 8 pessoas, sabe? Para ir numa caminhada. E essa caminhada, inclusive, vai passar por um local que foi objeto do meu TCC na pós-graduação cultural, que eu fiz a pós-graduação em antropologia cultural, que eu fiz sobre a história do clube negro mais antigo do Brasil, que é o Satélite Prontidão aqui de Porto Alegre, e o porquê dele ter surgido, porquê da origem dele, e que é muito, muito triste. Enaltecedor, porque surgiu e se mantém até hoje. Mas saber da origem, motivo, foi muito triste, foi muito sacrificante até no TCC saber. E nós passaremos nesse local amanhã. E mesmo assim, temos 8 inscritos apenas. Então isso é forte, é muito forte. Na faculdade, muitos, infelizmente, diziam assim, pobre, negra e pobre, o que adianta estar tirando uma faculdade? O que vai ser dela e delas, porque tinha mais outras 2 colegas e um colega também. Diziam isso. Quando eu fui juíza, eu ouvi em algumas cidades, mas é negra, uma juíza negra, uma negrinha. É forte. O fato da corrida que eu salientei, isso foi dito para mim por colegas, desembargador. Soube que tu andas correndo por aí. Aí eu perguntei, mas o seu filho não correu em Nova York? Ah, mas ele é homem. Pois é. Quando eu corri aqui, quando eu comecei essas caminhadas na pandemia, que estava um pouco isolado, as pessoas, em vez de apoiarem umas às outras, as pessoas diziam assim, não tens um tanque para lavar em casa? Já sabiam eles que eu estava com um catéter, caminhando num câncer, tentando me movimentar em plena pandemia, cheia de máscara, basta até aqui. E as pessoas diziam isso. Não tens um tanque para lavar? Andas aí caminhando. Então é difícil. Então a gente tem que se posicionar, seguir a mensagem que eu posso passar. Por isso, sinta o seu caminho, né? De sentir o seu caminho e lutar por ter o exercício desse caminho, que é a sua vida. E que poderá influenciar outras pessoas, fazendo bem pelos outros. Que é o caso, olhar a sua própria realidade. Ah, mas eu não posso viajar. Eu, no caso, hoje não estou podendo mais viajar tão cedo. Então, melhor eu ando aqui na orla do Guaíba. É o que dá. Quando não dá, porque chove muito, eu ando no condomínio. Eu fotografo florzinha, aumento o foco do celular e fotografo desse tamanho, fica uma flor linda e ela é desse tamanho. Então eu acho que é assim que a gente tem que olhar a vida e transmitir isso, coragem, esperança, sonho, fé e tomar os remédios e seguir os médicos. Muito obrigada. A gente que agradece, Laís, você abrilhantou muito esse podcast. Obrigada. A gente muito super obrigada. Agradece. Você é inspiradora sempre. A gente já falava isso lá obrigada. Na GV, todo mundo te dizia isso e estamos aqui para confirmar hoje. Você é inspiradora sempre. Muito obrigada, Toss. Muito obrigada, doutoras. Nesse episódio da Oncogeriatria Brasil Convida, nós conversamos sobre vida em movimento, entre sentenças e passos, com a nossa convidada Laís e com a Poliana. Espero que este bate-papo tenha proporcionado um olhar ampliado sobre câncer e envelhecimento e com todas essas sabedorias. Lembre-se de se inscrever no nosso site e nos acompanhar nas redes sociais para ficar atualizado no que se refere à oncogeriatria. Agradecemos a sua audiência e até o nosso próximo episódio.